Bom dia, meus irmãos, tudo bom? Eu gostaria de deixar uma palavra do Senhor para a sua vida nessa manhã, uma palavra que eu tenho certeza que vai fazê-lo refletir o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus tem te abençoado, o quanto Deus é presente na sua vida. A referência bíblica se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 23, apenas o versículo 11, que tem como subtítulo do capítulo as últimas palavras de Davi. Mas antes de ler o versículo, quando nós pensamos em Davi, nós pensamos em um adorador, em um servo temente, um servo que buscava cumprir a vontade de Deus, até porque todos os momentos que Davi ia para a guerra, ele orava antes e perguntava: Senhor, o Senhor é comigo nessa peleja? Eu devo ir, o Senhor entregar os meus inimigos em minhas mãos? Então Davi tinha essa preocupação de fazer as coisas na vontade de Deus. Lembramos que Davi, ele foi vitorioso contra um grande gigante, lutou em favor de Israel, lutou em favor do seu rei Saul, mas logo Davi passou a ser perseguido por causa da inveja, porque Saul deixou a inveja dominar seu coração, abandonou o seu Deus e começou então agora a querer destruir, querer matar Davi. Mas Davi era um homem que tinha um coração temente ao Senhor, então ele buscava fazer a vontade de Deus e ele podia, em várias oportunidades, tirar a vida de Saul, mas ele, temente a Deus, ele não o fez, ele procurou fugir do rei. E em certo momento, lá em 1 Samuel, no capítulo 20, nós vamos ver 20 ou 22, nós vamos ver Davi entrando numa caverna chamada Caverna de Adulão. E na Caverna de Adulão se juntaram a ele algumas pessoas, em torno de 400 homens, pessoas endividadas de todos os lugares, amargurados de espírito. Então Davi, ele formou seu exército na Caverna de Adulão. Até os seus familiares, seus pais, foram ter com ele ali na Caverna de Adulão. Então a referência é 1 Samuel capítulo 22, você pode estar conferindo depois. E lá, Davi, na tentativa de fugir, de escapar de Saul, ele vai para essa caverna e na caverna ele monta um exército de pessoas frustradas, endividadas, pessoas que não tinham uma boa posição, vamos dizer, na sociedade, pessoas que procuravam se esconder assim como Davi. É interessante que a Bíblia vai dizer que o Senhor chama aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Essas pessoas poderiam oferecer o que, Davi? Nada, né? Então, é assim que Deus faz. Deus faz isso para mostrar que quem está no controle é Ele e não nós. Então, Davi formou um exército de homens que deram as suas vidas em favor do chamado de Davi, do ministério de Davi. E eu gostaria já aqui deixar uma aplicação para nossas vidas, porque quantas pessoas Deus já usou para abençoar nossas vidas, quantas pessoas que Deus já colocou no nosso caminho para fortalecer a nossa fé, para nos dar conselhos, para nos amparar em várias áreas, pessoas que foram extremamente usadas por Deus em momentos dificílimos, como foi o caso do rei Davi, que estava no momento difícil da sua vida. Pois bem, Davi, ele se tornou rei. Se nós chegarmos ao ponto-chave da história de Davi, Davi então foi reconhecido como rei, porque Saul morreu, seu filho morreu na guerra contra os filisteus. Davi assume o reino, tanto de Israel quanto de Judá, ele assume os reinos, e agora como rei. E na referência que nós vamos ler, em 2 Samuel, capítulo 23,
versículo 11, né? Na verdade, o capítulo 23, segundo Samuel, Davi está dando as suas últimas palavras. E é interessante que nas últimas palavras de Davi, ele agradece a Deus e agradece também as pessoas que estiveram com ele em toda a sua caminhada, pessoas que deram as suas vidas, colocaram as suas vidas em risco, deixaram as suas famílias, suas casas para servi-lo. Então ele faz questão de citar essas pessoas nas suas últimas palavras. Que nós, em momento algum, venhamos esquecer das pessoas que nos ajudaram. Pessoas que foram pilares em nossas vidas. Quantas pessoas, enquanto nós estamos passando por luta, estão orando por nós? Quantas pessoas que estavam prestes a tomar uma atitude e essas pessoas, falaram com a gente: olha, não faça isso, cuidado. Pessoas que foram usadas por Deus, boca de Deus, para nos orientar e nos ajudar. Que nunca venhamos esquecer dessas pessoas que sempre têm estado nos ajudando. Então Davi, ele deixa claro, e ele cita proezas de alguns dos seus heróis, dos seus guerreiros. E na referência que eu quero ler com os irmãos nessa manhã, no versículo 11, capítulo 23, segundo Samuel, ele diz assim, depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Samar pôs-se no meio dele, daquele terreno, e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor realizou um grande livramento. Irmãos, é interessante que quando Davi cita este homem, ele cita um homem corajoso, um homem experimentado nas guerras, um homem que tinha crença no Deus que Davi servia, um homem que confiava em Deus. Portanto, diante dessa morte iminente, porque ele se depara com os filisteus, um exército dos filisteus, e agora este homem precisa defender um campo de lentilha. O exército de Israel fugiram, e ele ficou sozinho para proteger, para guardar aquele pedaço de terra. Enfim, ele enfrentou, ele lutou, e a Bíblia diz que Deus operou um grande livramento. Aquele homem foi vitorioso e ele conseguiu guardar aquele pedaço de terra com a plantação de lentilha. E eu gostaria de fazer uma aplicação em nossas vidas, o que nós hoje precisamos proteger, o que nós precisamos hoje defender. Pode ser sua família, pode ser a sua família que precisa que você tome uma atitude, se coloque na posição que Deus tem pedido para você proteger a sua família. Aquele homem, ele sozinho, ele deveria, pela lógica humana, abrir mão daquele pedaço de terra e fugir com os demais. Seria a ação mais coerente, humanamente dizendo. Mas ele não, ele teve coragem e enfrentou sozinho um exército. O que você precisa enfrentar hoje sozinho? O que você precisa hoje fazer para proteger aquilo que é seu, aquilo que te pertence? Pode ser seu ministério, pode ser a sua família, pode ser seu emprego. Confie que o Senhor, ele estará com você mediante aquilo que você fará para proteger o que é seu. A Bíblia diz que este homem, ele lutou sozinho, venceu, o Senhor operou grande livramento, e depois todos vieram comemorar com ele a sua vitória, todos vieram comemorar o que aquele homem havia feito. Pois bem, assim as pessoas, no momento que nós às vezes estamos num embate, numa luta ferrenha, as vozes que ouvimos, e atrás de nós fuja, corra, isso não tem jeito, isso não tem solução,
isso não é para você, então você enfrenta, você vence, você conquista. Em Deus você é mais do que vencedor, não é isso que nós cremos? Não é assim que falamos? Pois bem, depois que nós conquistamos, as pessoas vêm e batem no nosso ombro, dão um tapinha nas costas e falam: muito bem, você conseguiu, você venceu, mas elas não estavam ali para te ajudar. Essas pessoas existem, essas pessoas estão até perto de nós, elas não querem ajudar, mas querem participar da sua vitória. Não tem problema, deixe essas pessoas participarem, até que um dia o que Deus tem feito na sua vida venha tocar no coração dessas pessoas, e essas pessoas então venham despertar para a crença, para a fé que Deus pode fazer o impossível acontecer na nossa vida. E eu gostaria de focar na seguinte aplicação dessa referência. Meu irmão, lute pelo que Deus te deu. A sua família, Deus te deu. Lute por ela. Faça o que for preciso diante de Deus. Não abra mão, do que Deus colocou nas suas mãos. Abrace, segure e lute. Lute, porque o nosso inimigo, ele vem como um exército furioso. O nosso inimigo, ele vem com desejo de destruição total e demonstra poder. A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele brama como leão, ele ruge como leão, mas ele não é um leão. Então não tema o nosso inimigo, não fique com medo, tenha coragem, se levante, segure a sua espada, que é a palavra do Senhor. Confie no que está escrito aqui, porque é a palavra do Senhor. Então lute, enfrenta seu inimigo, não abra mão do que Deus te deu, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Fica essa palavra nesse dia, no dia 20/9 de 2019, que Deus possa encher seu coração de esperança, que o Senhor possa te dar fé e coragem para lutar e não largar aquilo que Deus te deu para trás. Lute, tenha fé, que o Senhor te dará a vitória em nome de Jesus. Um forte abraço e até breve. Fica com Deus.